Amigos que acompanham o portal de notícias TN Brasil TV, nosso slogan, outro ponto de vista. Eu vou conversar com a Kimberly Iandra, o nome não é muito fácil, não é muito comum, mas Kimberly, muito obrigado, né, por ter vindo aqui, tá certo? Conversar com a Imagina. gente um pouquinho sobre a sua atividade, que também atua, né, na área, né, da comunicação. E a gente aqui na TN Brasil TV procura sempre dar espaço, né, a todos os profissionais de todas as áreas. E aí a sociedade tem essa oportunidade de receber conteúdos, né, por meio das mais diversas pessoas. Então, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço estar aqui, essa oportunidade de estar aqui conversando com você, né? Seu canal, bem conhecido, já acompanhei um pouco dele, já trabalhei com cliente também, que já chegou a ganhar troféu por Isso. ele. Então é muito bom estar aqui. É isso aí. Então, vamos conversar um pouco. Kimberly, primeiro a tua origem. Você é paraense, nasceu em Belém, do interior. Como é que é a história da Kimberly nesse aspecto? Olha, eu nasci aqui em Belém, mas quando eu tinha 3 anos eu fui embora para São Paulo, no litoral, Guarujá, e morei lá até uns 16 anos. Com 16 anos eu retornei para Belém e continuo aqui. Uhum. Mas eu sou paraense mesmo. Ok, torce para o Paysandu. Paysandu. Tá certo. Boa parte das pessoas que vêm aqui, dos amigos, das amigas, é Paysandu, embora, né, eu reconheço que o Remo, segundo as estatísticas, tenha uma torcida maior, né? Mas eu sou Paysandu também, tá? Kimberly, você hoje atua também na área, né, da comunicação, né, da publicidade, por assim dizer. Em primeiro lugar, como é que surgiu esse interesse para trabalhar com essa área de comunicação, de publicidade, do marketing? Olha, de primeiro momento, desde muito nova, eu queria fazer design, na verdade. E aí, fazendo a faculdade de design, algumas matérias são compatíveis com de publicidade, e aí eu comecei a entrar nesse mundo. Eu comecei a trabalhar como social media, que no tempo ainda nem tinha, de fato, esse nome social media, ali antes da pandemia. E aí eu cuidava, fazia as artes de algumas empresas, mas ainda não tinha o conhecimento certo que era como social media do gerenciamento em si, né? E aí eu percebi que eu gostava mais do marketing do que do design, e aí eu acabei trancando a minha faculdade de design e comecei a fazer de marketing. E hoje estou aqui na comunicação, publicidade. Na tua avaliação, quais são as principais dificuldades, as principais barreiras ou principais desafios que o profissional, né, do marketing enfrenta hoje? Eu acho que os principais desafios, assim, no meu ponto de vista, é mais aquilo, todo mundo tá fazendo de tudo, mas você tem que se diferenciar e você tem que aparecer. E por mais que eu trabalhe com isso, muitas das vezes, pra mim, é difícil estar na frente, me mostrar nas câmeras. Então, pra mim, eu acho que o mais difícil é esse. Você tá lá vivendo aquilo que você realmente faz para as outras pessoas, né? E é interessante que, às vezes, a gente se preocupa tanto em mostrar às pessoas, o trabalho das pessoas, e nos esquecemos de mostrar um pouquinho a gente mesmo, não a nossa marca, mostrar um pouco da Kimberly, né, como pessoa, às vezes, né, o dia a dia. As pessoas se deparam com conteúdos que produzimos, elas sabem que foi a Kimberly, que foi o Casimiro que fez, mas nem sempre essa pessoa sabe um pouco sobre, né, a Kimberly, porque nem sempre, às vezes, a gente se dá esse trabalho, né, de se mostrar um pouco, né? É verdade. Em alguns certos momentos eu percebi que eu já não conseguia mais me descrever como pessoa, era mais a empresa. Quando me pediam para falar um pouco sobre mim, eu só sabia dizer, eu estudo marketing, tenho uma agência de marketing, trabalho com marketing, e aí eu me dei conta que eu tava a minha pessoa mesmo se apagando, que eu só conseguia olhar pro trabalho. Hoje, em quase todas as atividades, uma palavra é muito comum, né? Saturada, ou seja, na advocacia se acredita que há uma certa saturação no sentido de um grande número de advogados, né? Novos advogados, advogados antigos, etc. Na nossa área, né, de comunicação também, talvez não haja, por exemplo, tantos jornalistas
propriamente dito, mas existem muitos comunicadores, como eu falei em off, alguns sem um diploma, eu não vejo nisso o problema, que estão atuando, tem funcionários, tem portal, não portal de notícia reconhecido, e é um número cada vez mais crescente. Na tua área também, é um número cada vez mais crescente, né, de pessoas trabalhando, né, com marketing. Para se diferenciar, é preciso ter um material de qualidade, né? É verdade. E buscar sempre se atualizar, porque o tempo vai passando e as coisas vão se atualizando e a gente tem que estar sempre estudando, sempre buscando aprender mais para aquilo, se diferenciar, porque já existe todo mundo fazendo de tudo, mas você tem que mostrar o seu diferencial e o potencial aí do seu serviço. Legal. Kimberly, como é que surgiu a ideia, né, de você ter o seu negócio, né? Que antes você trabalhava, não sei se você chegou a trabalhar para terceiros em alguma empresa e depois resolveu, né, abrir a sua. Se sim, explica pra gente como é que foi a transição. Se não, explica pra gente como surgiu o desejo. Não, eu vou ter o meu negócio, vou abrir e vou... Então, desde quando eu iniciei a minha faculdade de design, eu queria ter uma papelaria personalizada, mas também queria ter uma agência. E na minha agência eu queria que ela focasse também no design, mas também no marketing. Sempre foi um desejo, sempre quis ter agência, era assim, o meu objetivo. Mas eu cheguei sim a trabalhar em outras agências, cheguei a fazer estágio e que um pouco tempo eu acabei sendo efetivada, onde eu já tinha começado a minha, só que estava no começo, eu precisava fazer estágio para a faculdade, então eu acabei trabalhando já em outras. Foi bom que a gente cria experiência, né? A gente acaba vendo o que a gente não é bom fazer, o que é bom fazer também. Aí de repente acordou e disse, não, agora eu vou ter o meu espaço. Foi engraçado, eu estava fazendo um serviço nessa agência que eu trabalhava e conversando com o dono, eu perguntei para ele o porquê que ele não tinha mais os sócios. E ele falou que os sócios estavam sempre ocupados com outras coisas, mas que ele percebeu que ele precisava arriscar, que ele precisava largar os outros serviços e dar início ao projeto que ele sempre quis. E aquilo foi, assim, a resposta que eu precisava. Então eu falei, não, é isso, eu vou largar os serviços de terceiros que eu estou fazendo e vou seguir a minha agência, o que é o sonho que eu sempre quis. Um certo receio, medo, quando abriu e resolveu ir enfrentar o mercado? Sim, muito. Inclusive, isso que eu falei sobre aparecer. Quando eu postei que tinha 1 ano da minha agência, algumas pessoas nem sabiam que ela era minha, porque eu tinha exatamente isso, receio de aparecer, mostrar que era eu. Mas hoje as coisas já estão se encaminhando bem. Legal. Como eu falei há pouco, nessa ideia de saturação, né, de concorrência, e às vezes a gente percebe que alguns profissionais, né, da nossa área evitam, às vezes, ou proximidade, ou conversar, ou indicar, com medo, né, de perder o cliente, com medo de perder, né, algum tipo de influência, etc. Tal. Mas eu sempre digo o seguinte, né, que quem realmente quer fazer a sua estrela brilhar, não apaga dos outros, né? Logo, eu acredito que quem trabalha com honestidade, com transparência, não deve ter medo, né, em indicar, né, amigos, não deve ver no amigo ou na amiga que faz a mesma coisa que nós, um inimigo, né, que deve ser exorcizado. Isso não precisa, né, porque tem espaço para todo mundo. É verdade. Eu acredito que cada um tem seu diferencial. Aquilo que você sabe fazer muito bem, talvez eu não saiba, mas aquilo que eu sei, talvez você não saiba. E é isso. O mundo tem oportunidade para todos e realmente na nossa área existe muito disso, das pessoas não quererem indicar ou não quererem fazer parte. Mas eu acredito que cada um tem seu lugar aí para todo mundo brilhar. A tua agência, necessariamente, o que é que ela faz? Qual é o carro-chefe da agência? O carro-chefe da agência atualmente é o gerenciamento das redes sociais, onde a gente faz todo o gerenciamento das redes sociais da empresa, mas a gente também faz o design, né, que é o desenvolvimento, a criação de identidades visuais, de marcas. A gente também trabalha com produção de conteúdo, cobertura de eventos. A gente também tem assessoria de marketing, treinamentos para time comercial das empresas. A gente também faz sites, um pouco assim de tudo da comunicação, a gente... Kimberly, você considera
que o profissional, seja lá de que área for, ele precisa ter um cuidado com suas redes sociais, para que ele não passe a imagem errada. E para isso tem a Kimberly para ajudar. É verdade. Hoje, todo mundo posta de tudo um pouco, né? Mas às vezes a gente tem que saber calcular o que é bom postar e o que não é bom. Porque a gente não sabe, né, qual é a intenção do outro e como aquele posicionamento que você tá se mostrando nas redes sociais pode ser bom ou não para sua empresa, para o seu negócio, seja qual for o serviço, né? Assim como certos conteúdos não pode ser bom para você, que você tem que prestar mais atenção, principalmente de advocacia, né? Eu já trabalhei em um escritório de advocacia e a gente tinha que estudar muito bem quais eram os conteúdos que poderiam postar, o que não pode. Certas palavras, assim, por mais que sejam bobas, a gente não podia postar porque não seria bom para a imagem dos advogados. Você entende que essa demanda ela é grande, ela tende a crescer, ou seja, de profissionais que precisam dos serviços de uma agência, que precisam dos serviços, né, de uma pessoa do marketing, de um publicitário. A gente sabe que tem a concorrência, como já falamos aqui, mas a questão é, nós temos mercado para isso? Existe uma busca pelo profissional do marketing? Sim, sim. Da mesma forma que o tempo todo tá surgindo novos profissionais, tá surgindo novas empresas. A todo momento estão criando novas empresas, novos serviços. E hoje tudo é digital. A gente precisa se mostrar. E quanto mais você se mostra, mais você é lembrado. Então, independente do seu serviço, você tem que se posicionar nas redes sociais. Então, da mesma forma que tem muitos profissionais, tem muitas empresas que precisam aí desse serviço. A maioria das pessoas que te procuram, elas focam mais em qual plataforma? Instagram, Facebook, YouTube? Olha, a maioria é no Instagram, mas tem alguns clientes que também estão migrando para o YouTube, porque não sei se você percebeu, mas esse ano o YouTube ele tá voltando um pouco em alta, então tem alguns clientes que já estão querendo migrar para o YouTube também. Certo. Se você tivesse de criar um ranking, quem ocuparia o primeiro lugar em termos de ser explorado com prioridade? Facebook, Instagram, YouTube? Seria o Instagram. Porque hoje qualquer serviço que você queira contratar, você dá lá uma pesquisada para ver o perfil, para você ver, né, se tem o serviço que você quer, para você olhar um pouco. Então o Instagram ele segue aí em primeiro lugar. Ok. O Pará, tu acha um estado interessante para o marqueteiro, para o profissional do marketing? Olha, eu acho sim, eu acho que está crescendo um pouco mais. Teve um tempo logo no início que não era tão explorado, hoje já está dando uma evoluída. Legal. Kimberly, quando você é acionada, né, alguém tem contato acerca do seu trabalho, então a pessoa pode te chamar, marcar uma reunião para que ela possa compreender melhor, né, como você trabalha e assim ver a possibilidade, né, de fechar uma parceria de trabalho para administrar o perfil, etc. Sim, entre em contato geralmente pelo WhatsApp da agência. Eu pergunto um pouco da empresa, o que o cliente procura exatamente, quais são os serviços. A gente marca uma reunião onde eu explico para ele como funciona, quais são os serviços que a gente acha que vai ser bom para o perfil dele. E aí, mediante a isso, a gente já fecha. É muito comum encontrar, às vezes, aqueles clientes ou potenciais clientes que têm a cabecinha meia dura. Nossa, muito, muito, muito mesmo. Já tive alguns clientes aí que deram umas boas dores de cabeça. Aí é preciso muito jogo de cintura para a pessoa entender, né, que é possível, é necessário, às vezes, fazer algumas mudanças, né? É verdade. Eu acho que em relação às mudanças, eles nem são tão assim difíceis. É mais com algumas coisas mais pontuais. Não, existe até um meme que é, hoje é dia da árvore, vamos fazer um post. Existe muito isso. De ser uma data que não combina muito com o perfil do cliente, Sim. mas ele quer porque quer postar. A gente tem que explicar, olha, isso não é bom para o seu posicionamento, para sua empresa. Aí eles acabam entendendo. Entendendo, né? Mas é dia da árvore, né? Tinha que ter um... É verdade. Aí quando olha o perfil lá do cliente, não tem nada a ver com árvore, né? Não tem nada a Tá ver. certo. Kimberly, nós estamos, né, num período agora, né, de eleição, né? E nós temos
uma demanda, né, social que é um tanto assustadora, né, que é a questão da violência contra as mulheres. Você, uma mulher, é uma empreendedora, né, também tem o seu companheiro, e eu não poderia, tem a sua influência na comunicação, eu não poderia deixar, né, de te perguntar sobre como é que você tem visto nessa violência contra as mulheres, e você como mulher, qual o conselho que você deixa para as mulheres? Estude, trabalhe, busque ajuda em caso de violência, como é que você vê esse cenário e a mensagem que deixa? Olha, é um cenário muito difícil, né? Infelizmente, não tem muito como, assim, impedir 100%. Mas eu recomendo que busque sempre estudar, ter a sua profissão, a sua independência, porque ser mulher é difícil. E ser uma mulher que você não tem uma dependência, que você precisa depender, principalmente de um parceiro, ou enfim, parente, não é bom, porque a gente se torna já refém, né? Mesmo já sendo dependente, a gente já se torna meio que refém. Procurar sempre estar atenta aos mínimos detalhes, a gente tem que estar sempre atenta, né? Buscar sempre estar realmente se guardando. Ok, então estamos aqui se aproximando, né, do término desse bate-papo, mas se alguém deseja, né, entrar em contato contigo para conhecer mais o seu trabalho, o que essa pessoa tem que fazer? Olha, basta entrar no nosso Instagram, é Aura Agência, e já vai aparecer lá. Mandar uma mensagem no nosso WhatsApp ou até mesmo no Instagram, que a gente pode estar entrando em contato e vendo como podemos impulsionar o seu negócio. Ok, e por que eu devo contratar a Áurea Agência? O nosso maior diferencial, quando a gente fala que a gente vai trazer sucesso para o cliente, mais visibilidade, é o mínimo que a gente pode fazer. Eu gosto muito de focar tanto na questão do comercial, porque o cliente ele não quer só visibilidade, ele quer também gerar vendas, né? E é por isso que a gente também oferece assessoria e treinamento para a empresa, né? Para a gente treinar e caminhar tudo junto. O marketing fazer um caminho e o comercial da empresa também. Então a gente não espera só que o seu negócio cresça com visualizações, mas sim que se torne muito rentável, né, em orçamento. E a ideia do nome Áurea Agência, como é que surgiu aí a ideia do Áurea? Foram ler no latim, alguma coisa? Na verdade, no início da agência, era as minhas iniciais, era KY Design. E aí, depois de muito tempo procurando mudar o nome, e aí pensando assim, aí dei uma pesquisada, aí eu vi o significado de aura, eu falei, então é isso. Para que cada empresa tenha a sua aura própria, né? Cada empresa brilha aí e a gente está aqui para ajudar nisso. Legal. Então é isso, eu conversei com Kimberly Iandra, publicitária, né, uma profissional do marketing. Tive o prazer e a honra, né, de conhecê-la, estreitando agora essa amizade. Também tive a oportunidade de conhecer o seu digníssimo, né, que está aqui conosco, fazendo os registros. Então, Kimberly, eu agradeço de coração cada pessoa, né, que a providência, Deus ou os deuses coloca no meu caminho. Eu sempre vejo como uma oportunidade de unir forças, de unir talentos, de unir propósitos, e cada um dentro da sua área, né, dentro da sua área de ação, né, de influência, contribuir, né, por uma sociedade melhor, por profissionais cada vez mais capacitados, instruídos e orientados por meio do nosso trabalho. Então, agradeço de coração ter esse privilégio de te conhecer, tá bom? E agora você tem a oportunidade para suas considerações finais, tá bom? Deixa o seu recadinho aí para os amigos da TN Brasil TV. Eu agradeço essa oportunidade, esse momento de estar aqui. Foi muito bom a nossa conversa e, gente, continue acompanhando o canal porque é realmente muito bom, tem assuntos muito interessantes. Agora, nesse ano de eleição, vocês precisam estar de olho. É isso aí. Então, um grande abraço a todos. As letrinhas vão subir agora e até o nosso próximo encontro.